Estamos no artigo 17 falando da dupla natureza do Redentor, a dupla natureza do Senhor. Deus, nosso Senhor Jesus, homem e Deus. Mas antes eu quero orar com os meus irmãos e depois iremos para João capítulo 1, verso 1, fazendo essa leitura, tá bom? Vamos orar. Deus, te adoramos pelo teu povo reunido para aprender do Senhor. Venha sobre nós conceder a tua graça, a tua iluminação, o entendimento do Senhor. Que o Senhor venha, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, dar esclarecimento a nós. Que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. João capítulo 1, verso 1, texto conhecido. Antes de lermos o artigo, eu quero ler com vocês esse texto bíblico, onde João, o apóstolo do Senhor, falando de Cristo, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui está um texto bastante conhecido de todos nós, onde fala da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de sua encarnação e permanecendo ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ler o artigo 17, que diz o seguinte: cremos que o Redentor, verdadeiro Deus em sua natureza eterna e imutável, adquiriu, na concepção virginal de Maria, operada pelo Espírito Santo, verdadeira natureza humana, momento a partir do qual ambas as naturezas, a divina, da substância do Pai, e a humana, da substância da humanidade, estão eterna e inseparavelmente unidas no único ente Jesus Cristo. Embora inconfundíveis, conservando cada uma intactas as características que lhes são inerentes, de modo que nunca uma natureza opera segundo os atributos da outra, mas realiza suas próprias funções, sempre em comunhão com a outra. Amém. Aqui está um artigo importante para todos nós, onde a natureza... Me ajuda aqui, viu, Márcio? A natureza humana e divina está em nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando ele toma um corpo, quando ele encarna, ele permanece o nosso Deus. A dupla natureza do Redentor. A controvérsia das duas naturezas, ela foi definida, foi consumada no Concílio de Calcedônia, em 451, depois de Cristo, onde fica a atual Turquia. O concílio decidiu que Jesus Cristo é um só e o mesmo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja que o artigo diz aí que ele é imutável. Não é assim? Cremos que o Redentor, verdadeiro Deus, em sua natureza eterna e imutável. O Senhor é um Deus imutável, ele não muda. Mesmo ele tendo encarnado para nos salvar, ele continuou sendo Deus. O Senhor Jesus Cristo é o único ser da Trindade em que tem um corpo. E isto ele vai carregar por toda a eternidade. Exatamente para que ele pudesse ser o nosso Redentor e Salvador, ele precisaria ser homem. A frase, estão eterna e inseparavelmente unidas no único ente Jesus Cristo. No Cristo existe, meus irmãos, duas naturezas, divina e humana, de maneira eterna. Jesus possuiu fraquezas em sua humanidade,
para ele ser o nosso Redentor. Teve fome, teve sede, teve cansaço. Aqui nós estamos na humilhação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus possuía fraquezas humanas para ser o nosso Redentor. Fome, cansaço, mas foi diferente de todos nós. Impecável. Não houve nenhuma pecaminosidade no Senhor. Para isso eu quero ir no texto clássico que está em Filipenses capítulo 2. Texto que costumamos ler sobre a humanidade ou a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo, como também, mais à frente, a sua exaltação. O verso 5, certo? 6 e 7 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Até aí. Eu vou ler na tradução NVT, certo? Que diz assim: tenho a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Não é isso? Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo a si mesmo, e nasceu, melhor dizendo, como ser humano, quando veio em forma humana. Essa tradução fica melhor para entender. Jesus não desistiu do atributo divino, mesmo ele encarnando, enquanto ele estava na terra. A questão da palavra aqui, que nós esvaziou, é que traz em nossa mente algumas confusões, ou para alguns, né? Mas está bem definido aqui, como Paulo diz. Veja, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, quando ele veio, ele decidiu ser humilhado, vituperado, envergonhado, vindo de um ventre de uma mulher, sofrendo contrariações e até mesmo o cume de tudo isso, a morte. Alguns dizem que esse esvaziamento, melhor dizendo, de sua vida foi sua onipresença, onipotência, mas isso não poderia ser. Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou. Isto é uma compreensão totalmente errada. Ele poderia dormir na polpa de um navio ou de um barco e sustentar a terra, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, onde ele sustenta todas as coisas com sua providência e com sua boa mão. Uma boa compreensão, acho, é entender essa passagem, que Jesus deixou sua condição e seu privilégio que ele possuía no céu. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou, ou seja, tomou a forma humana, veio para o meio de pecadores e viveu como exemplo desses pecadores e redentor deles, porque ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Paulo está tomando Jesus como esse esvaziamento para nós entendermos o que seja uma vida cristã, que está descrita aí no verso 1 até o verso 4 de Filipenses. Veja, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, porque Jesus não fez. Jesus esvaziou-se. Ele não tomou a sua divindade como um privilégio para ser adorado enquanto ele estava aqui, embora ele merecesse todo tipo de adoração. E ele é adorado pelos discípulos. Então, esse ponto do nosso artigo é importante para todos nós. Embora essas naturezas sejam inconfundíveis, cada uma é intacta. Ele foi homem
e Deus. Veja que diz aí, verdadeira natureza humana, a minuta está dizendo, momento a partir do qual ambas as naturezas, a divina da substância do Pai, a humana da substância humana, estão eternamente inseparáveis, unidos no único ente, Jesus Cristo. Embora inconfundíveis, ele é homem e ele é Deus. Isso somente o Senhor poderia fazê-lo. Se nós quisermos entender isso em seus detalhes, nunca iremos entender. Mas cremos que ele é homem e que ele é Deus. E é o único da Trindade, repito, que carrega um corpo por toda a eternidade. Em nenhum momento Cristo realizou uma obra humana e depois uma divina, mas ele fez de maneira integral, mas em comunhão uma com a outra. Repito, Jesus poderia dormir num barco, mas ele também sustentava todas as coisas pelo seu poder. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 9 de Colossenses, diz que nele, em Cristo, o homem Deus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Inseparáveis, inerentes de modo que nunca uma natureza opera segundo os atributos da outra, mas realiza suas próprias funções sempre em comunhão. Não há uma separação, há uma integridade quanto a tudo isso. Até aqui estamos entendendo, meus irmãos? Podemos tomar como exemplo o texto que é complexo quando nós lemos, Tiago capítulo 1, onde o texto diz que o Senhor não pode ser tentado, mas ele foi tentado, o Senhor Jesus Cristo. Somente a pessoa humana de Jesus pode ser tentada. E a divina, não. O diabo não faria. Então, pelo fato de conhecermos Jesus como tendo duas naturezas, é que podemos entender esse texto. Entendemos que ele poderia ser tentado em um sentido, mas no outro sentido, não. Isso é feito com o único ser, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Estamos entendidos? Amém. Vocês creem nisso? Então nós cremos, em nome de Jesus. Esse artigo está aprovado. Brincadeira, meus irmãos. Agora o artigo 18. Da obra da expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler para vocês. Cremos que por ser Jesus Cristo perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, após viver impecavelmente para o inteiro agrado de Deus Pai, completou a obra divina da remoção de pecados descrita nas Escrituras em termos de uma reconciliação, propiciação, redenção por meio do sacrifício de si mesmo, de caráter substitutivo e penal, do qual sofreu na cruz do Calvário o castigo merecido pelos pecados do povo, que veio salvar e garantiu, de uma vez por todas, infalivelmente, desse modo, a eterna salvação de todos aqueles pelos quais morreu. Outro ponto importante para todos nós, cremos que por meio de Jesus Cristo, perfeitamente divino e perfeitamente humano, após viver impecavelmente e do agrado do Pai, ou seja, ele nunca falhou, ele nunca errou como homem, como vimos no artigo anterior, ele viveu para o agrado do Pai. Ele viveu para obedecer o Senhor de maneira totalmente perfeita. Do sacrifício de si mesmo, caráter substitutivo e penal. Existem aqui alguns pontos que eu quero ver com vocês, certo? Veja, do sacrifício de si mesmo, de caráter substitutivo e penal. Jesus substituiu a nossa vida, penalmente. Ele recebeu o castigo no julgamento do Senhor na cruz e deu-nos
a sua graça salvadora, nos concedeu sua justiça, e nós demos a nossa injustiça. Isso foi feito no plano perfeito de Deus Pai, em toda a sua eternidade, na cruz do Calvário. O castigo merecido pelos pecados do povo, que veio salvar e garantiu, de uma vez por todas, salvação eterna. Desse povo, desse modo, a eterna salvação de todos aqueles pelos quais morreu. Aqui está um ponto interessante e controverso para a igreja do Senhor. Eu vou dizer por que é controverso. Veja, o castigo merecido pelos pecados do povo que veio salvar. Se nós fizermos uma leitura no restante, nós iremos perceber que o Senhor morreu por um povo definido. Veja o que está no texto, meus irmãos, 1 João, que alguns usam. Eu vou com vocês, eu vou inventar de ir no texto. Eu vou passar esse perigo. 1 João, capítulo 2. Verso 1 e 2, João diz: para nós reformados, isso já foi definido no concílio, Sínodo de Dort, melhor dizendo. No Sínodo de Dort, isso já foi definido pelos reformados. Mas veja o que diz João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Os arminianos irão dizer: olha aí, está vendo? Jesus morreu para que o mundo inteiro tivesse a oportunidade de crer nele. Mas o artigo da nossa minuta não quer dizer isso, quer dizer que o Senhor morreu por um povo definido. João está dizendo o seguinte, meus irmãos, veja, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e aqui eu entendo que João é um judeu, certo? E escreve para alguns judeus, como também para gentios. Por esta razão ele diz, olha, ele morreu pelos nossos pecados, não vangloriem-se disso, judeus, mas ele morreu também por gentios. Gentios que foram, como judeus, escolhidos antes da fundação do mundo. Vocês entenderam? Então, quando ele diz pelo mundo inteiro, João está dizendo, ele não morreu somente por nós que somos judeus. Até entre os judeus haviam aqueles que não haviam crido. Não somente por nós, mas pelo mundo inteiro, por todos aqueles que Deus escolheu. Por isso que a salvação ela é definida. Eu quero ir para outro texto mais complicado ainda. 2 de Pedro, capítulo 2. Aqui é um contra-argumento dos arminianos, certo? O verso é o verso 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Aí veja o que ele diz: os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Não parece que alguém perde a salvação aqui? Isso não combinaria com o nosso artigo. Uma vez que o Senhor morreu por um povo definido, ele também trouxe, como diz o artigo, uma salvação eterna. Como ela é eterna e o texto está dizendo que renegaram o Senhor e soberano? Eu só posso, meus irmãos, entender esse texto segundo o contexto.
Vejam aí a partir do verso 20 desse mesmo capítulo. Vou ler na Nova Almeida, atualizada, que diz assim: portanto, se depois de terem escapado, está falando dos mesmos, do verso 1. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento, veja, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Ou seja, eles entraram na igreja, introduziram suas heresias, mas nunca se converteram. Como João diz, se ele fosse um dos nossos, não teriam saído do meio de nós. Então nunca se converteram. Vou prosseguir na leitura. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Pessoas que tiveram o conhecimento do Salvador Jesus, passaram um tempo dentro da igreja, saíram da contaminação do mundo e voltaram. Essas pessoas nunca receberam o perdão eterno do Senhor. A não ser que tenha escorregado na vida e passe um tempo, o eleito volta aos braços do Senhor e ao convívio da igreja. Mas diz assim: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Então, a salvação ela é eterna, perfeita e justa, como diz o nosso artigo. Foi uma salvação penal, porque o Senhor morreu por um povo definido. E eu quero ir com vocês no texto de Mateus capítulo 1. Não, capítulo 1, verso 18. Falando do nascimento do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Não é assim, gente? Salvará o seu povo definido dos seus pecados. Então, a salvação ela é definida, é a melhor expressão, certo? Jesus veio morrer por nós e esta salvação ela é eterna, nós não perdemos. Você que se converteu ao Senhor ou que foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo, você nunca perderá a sua salvação. Nunca. Das minhas mãos ninguém arrebatará, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos garantidos pelo Senhor e isso é demonstrado, veja, é bem claro, a eterna salvação de todos aqueles pelos quais morreu por nós. Eu quero ir com vocês, Hebreus capítulo 9. Verso 12. Falando de Jesus, o autor diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olhe, vamos encerrar nosso EBD, porque alguns irmãos já foram e as crianças irão cantar. Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus.
Deus, obrigado, Senhor, por esta dádiva, esta graça em nossa vida. Obrigado pelos estudos, que o Senhor abençoe as nossas crianças, as mães, que o nome do Senhor seja honrado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.